Alô, viajante! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre viagem autoral. Você sabe o que é viagem autoral? Se você não me segue lá no Instagram, é possível que você nunca tenha ouvido essa expressão. Viagem autoral é uma expressão que eu criei, que eu cunhei, para determinar, para definir o tipo de viagem que eu costumo fazer. Que é uma viagem absolutamente autoral. E o que vem a ser isso? Eu escolho, eu planejo, eu organizo e eu finalmente viajo. Por isso que eu chamo de viagem autoral, que tem a minha impressão digital, tem o meu jeito, tem a minha pegada. Eu criei aquela viagem, aquele roteiro, aquelas coisas para fazer, aquele orçamento, tudo é do meu próprio jeito. E não alguém que criou para mim ou alguém definiu isso para mim. Claro que a gente escuta conselhos, escuta dicas, lê bastante para ter ideias, exatamente como um autor, por exemplo, um escritor, um compositor, um pintor. Ele observa o mundo, tem ideias e a partir daí ele expressa essas ideias que ele viu ao redor dele, do jeito dele, artisticamente, ou pintando, ou esculpindo, ou escrevendo, ou compondo. Então é mais ou menos a mesma forma que eu utilizo para definir as minhas viagens, para escolher as minhas viagens, para realizar as minhas viagens. A grande diferença é que depois que eu pinto o quadro, eu ainda entro dentro desse quadro e fruo a paisagem por dentro. Um pintor, por exemplo, ele escolhe uma paisagem ou ele imagina, de acordo com a bagagem, né, com o repertório que ele tem de vida, com as referências que ele acumulou ao longo da vida, ou então ele vê uma paisagem específica e fala, eu vou pintar essa paisagem aqui. E aí ele vai para frente daquela paisagem e observa as cores, ele escolhe as tintas, ele mistura as tintas, é todo um processo de alquimia. Depois que ele mistura as tintas e define exatamente quais as cores que ele vai utilizar para pintar aquela paisagem, ele finalmente começa a pintar a paisagem. Talvez ele antes desenhe, ele faça um rascunho a lápis, não importa. Mas aí depois ele começa a pintar essa paisagem. Pronto, o quadro está pronto, a obra está acabada, a obra de arte está entregue ao mundo, para o mundo fruir. A diferença é que quando eu faço a minha viagem autoral, eu tenho uma etapa a mais, que é eu entrar dentro desse quadro e aproveitar essa paisagem pelo lado de dentro, que é o momento que efetivamente eu estou viajando. Vamos falar rapidamente sobre cada uma dessas etapas. A primeira etapa é a escolha. Então você escolhe não só o destino da sua viagem. Quando eu falo aqui de escolher, não é só escolher para onde você vai, é escolher o que você vai fazer, é escolher o seu foco de viagem. Você escolher é muito importante no início da sua viagem. Escolher o seu foco, escolher o seu destino, escolher o que você quer fazer. Depois de escolher do foco e destino, o que você quer fazer? Você quer ir para museus? Você quer ir para parques abertos? Você quer conhecer a vida local? Você quer conversar com as pessoas do lugar? É exatamente o que você quer fazer. Isso é uma escolha sua. Você não pode entregar na mão de outras pessoas, de outros planejadores, de outros organizadores, de uma agência, o que você vai fazer. Quer dizer, você pode. Eu não faço. E é importante eu dizer isso aqui, a viagem autoral é justamente isso. Ninguém pode cagar... A primeira regra é, ninguém pode cagar regra pra ninguém. A sua viagem, suas regras. Entende? Então, você vai definir, você vai escolher. Inclusive, escolher que outra pessoa faça tudo por você é uma escolha. Não é uma viagem autoral, porque você tá entregando a escrita do seu livro a um ghostwriter. Mais ou menos isso. Então, outra pessoa está escrevendo essa história por você. Outra pessoa está pintando o quadro que você quer botar na sua sala. E é válido também, só não é autoral. Tá? Então eu estou explicando aqui o que é a viagem autoral. Então, escolhido as coisas, você vai começar a planejar. O que é planejar? É definir o orçamento. Inclusive, ver se o orçamento que você tem para aquela viagem é factível. Dá para eu ir daqui a 6 meses? Ou seria melhor esperar mais um ano? Essas definições fazem parte do planejamento. Você vai definir quanto você vai levar, se dá para você viajar agora ou se você tem que esperar um pouquinho mais, quanto tempo você tem que esperar, que tipo de acomodação você vai ficar, você vai ficar mais perto do centro, você vai ficar mais afastado do centro, saber se tem tipo de transporte naquela cidade que você vai, tem transporte fácil para você ficar mais afastado e chegar nas atividades que você quer fazer, ou não, ou é melhor você gastar um pouquinho mais e ficar no centro, e esse gastar um pouquinho mais vai impactar na sua viagem, você vai fazer as suas refeições onde? Em grandes restaurantes, em restaurantes normais, vai comer em fast food, comida de rua para economizar e fazer outras coisas. Lembra do foco de viagem? Dependendo do seu foco, você tem essas escolhas. Então você vai planejar tudo isso. Planejado tudo isso, você vai entrar na terceira pá.
na terceira, na terceira parte, que é a organização em si da viagem. Eu sei que eu quero ficar perto do centro, eu quero ficar num lugar central, hospedado num lugar central, eu vou levar X moeda local. E importante, tá? Não planejar isso em reais se você vai viajar para fora do Brasil. Você vai viajar para o Brasil, obviamente você vai planejar em reais. Você vai definir o seu orçamento quando você pode, quando você tem para utilizar em reais. A partir disso, só pensa em euro, dólar canadense, peso, sol, não importa qual moeda. Mas depois disso, nessa segunda fase, nessa terceira fase, propriamente dita da organização, você já pensa na moeda local. No planejamento você ainda pensa em reais, na organização você pensa já na moeda local. E aí você vai ver que hotel que eu posso definir, que eu vou ficar no centro. Mas no centro, o que tem aqui? Eu vou ficar em qual hotel? Ou tem que ser albergue, porque a minha grana não dá. Ou dá pra gastar nesse país, ou nessa cidade, o custo é muito mais barato, eu consigo até ficar num hotel muito melhor, muito mais aconchegante. Não, nesse aqui, essa cidade é muito cara, então eu tenho que economizar, tenho que ficar num hotel mais acessível, mais baratinho. Então, e aí você vai efetivamente fazer as reservas, comprar as passagens, ver, eu vou chegar no aeroporto tal, como é que eu vou desse aeroporto pro meu hotel? Eu vou direto pro hotel? Eu vou para alguma atividade antes? Quanto de mala eu tô levando? É possível fazer isso? Então, toda essa parte é a parte da organização. Como você vai executar aquilo tudo que você planejou. Então, primeiro você escolhe, depois você planeja, depois você executa. E depois, com tudo isso nas mãos, você finalmente vai lá e entra na sua paisagem e frui a sua paisagem, no caso, a sua viagem. E por que eu acho tão legal esse estilo? Isso é a viagem autoral, tá? É isso que eu nomeei como viagem autoral. Você escolhe tudo referente à sua viagem, você planeja toda a sua viagem, depois você organiza, que é executar todo aquele planejamento que você fez. Pode pedir ajuda? Claro que pode pedir ajuda, mas é você que faz. E, finalmente, você viaja para aquele destino, daquele jeito que você sonhou. Por que eu acho tão legal isso? E cada um viaja do jeito que achar melhor, tá? Mais uma vez, não tô aqui para cagar regra para ninguém, mas se você tem a vontade de conhecer algum lugar, tem um sonho de conhecer algum lugar, e às vezes você não tem companhia, não tem quem vá com você, ou às vezes você não encontra, por exemplo, pacotes turísticos para aquele lugar específico que você quer ir. Ou então você encontra para aquele lugar, mas o resto do pacote não é uma coisa que te agrada tanto e você gostaria de ir para outros lugares dentro daquele mesmo país. Então, você pode tomar as rédeas dessa sua viagem, desse seu sonho e realizar o sonho exatamente do jeito que você sonhou. Igualinho, sabe? Igual ao que você idealizou. E você vai executar. Dá perrengue no meio? Dá problema no meio? Claro que dá. Mas você, com um bom planejamento, você é capaz de, e com um pouquinho de jogo de cintura, você é capaz de ir resolvendo. E quando você volta tão forte, tão segura de si, você fala, cara, eu fiz essa viagem na unha, sozinha, eu fiz do início até o fim. Deu problema? Deu, mas eu resolvi, porque eu já estava toda planejadinha. Os problemas que acontecem, você vai matando no peito e vai resolvendo. E quando é isso, você volta mais segura, mais confiante, se sentindo mais capaz de realizar o que você quiser. Então, isso é um exercício de autoconfiança, de autoestima, de autoconhecimento. Porque quando você viaja para fora e é você e você mesmo, você conta com você mesmo, você faz uma viagem para dentro também. É um processo de autoconhecimento. Você vai descobrir forças que você tinha que você nem sabia. Talvez algumas fraquezas que você tinha que você nem sabia também. E tá escondido aí dentro de você, que você nem se dá conta muitas vezes. Então, por isso que eu acho tão mágico viajar de forma autoral. Por isso que eu me apaixonei por essa forma de viajar que eu chamei, eu nomeei, eu batizei de viagem autoral. É o tipo de viagem que você é dona da sua viagem, você é dona do seu sonho, você é executora do seu sonho e você se fortalece pra caramba no fim das contas. E é um prazer tão grande, porque o prazer é de você se sentir forte o suficiente, se sentir capaz o suficiente de fazer aquele teu sonho acontecer e o prazer de você viajar. Então é maravilhoso, é algo fora do comum. Se você não quer, você prefere viajar como você sempre viajou, tudo bem. Eu, de verdade, assim, do fundo do meu coração, eu super respeito, mas se você gostaria de tentar esse tipo de viagem um pouco mais, para algumas pessoas, um pouco mais ousado,
Da primeira vez eu achei bastante ousado, tá? Porque eu fui quase que no escuro. Eu planejei meio tateando mesmo. Eu não tinha referências de ninguém que fazia. E eu fui, confesso que eu fui com um pouquinho de medinho, mas eu fui. E quando eu voltei, eu lembro que quando eu voltei, eu fui pra casa da minha irmã pra contar pra ela o que tinha acontecido na viagem, né? Como foi a viagem. E eu lembro de eu falar assim, cara, agora eu posso morrer porque eu vou morrer feliz. Ela, credo! Não, não tava dizendo que eu queria morrer. Mas eu acho que você entende, né? O que eu queria dizer é, o nível de realização, de satisfação que eu tive nessa viagem, né? Passei 2 meses, foi tão grande, 2 meses eu por mim mesma. E se desse alguma coisa errada, eu ia resolver por mim mesma em cima do que eu já tinha preparado, sabe? Toda a preparação do terreno, a fundação do terreno, eu mesma fiz. É como você criar um projeto da sua casa e você levantar essa casa do início até o fim, depois morar na casa. Imagina, é uma satisfação muito grande. Então, esse é o conceito de viagem autoral. E nos próximos vídeos eu vou falar um bocadinho sobre cada uma dessas etapas. Na verdade, eu vou aprofundar cada uma dessas etapas, caso você queira, tenha vontade de viajar de forma autoral e ainda se sinta inseguro, ainda se sinta com medo, ainda seja um terreno um pouco nebuloso, que você não saiba como vai caminhar sobre esse terreno. Eu vou vídeo a vídeo, falando sobre cada um desses itens. Você vai ver que vai clareando aos poucos. E se você tiver alguma dúvida sobre qualquer uma das etapas, ou sobre qualquer coisa de viagem, coloca aqui nos comentários. Eu prometo que eu vou responder e talvez fazer até um vídeo sobre o seu assunto especificamente. Por hoje é só, espero que tenha contribuído, espero que você tenha entendido a viagem autoral, espero também que tenha gerado um comichãozinho aí em você, que você tenha ficado louca para viajar de forma autoral. Então, beijo, tchau, até a próxima!